tudo está no controle de Deus. Até restrição de igreja está no controle de Deus. E quando eu penso nisso, eu pergunto a Deus: Senhor, o que é que Tu queres ensinar para mim e para a igreja? O que é que o Senhor quer nos ensinar? Porque toda situação, boa ou ruim da nossa vida pessoal, ou como instituição, como igreja, Deus está querendo ensinar alguma coisa. Deus não seria o perseguidor da igreja. Não é isso. Mas Deus permite muitas vezes que a igreja seja perseguida, cerceada, que nós sejamos perseguidos, cerceados. Deus permite que a gente passe por situações difíceis na nossa vida, porque Ele quer nos ensinar. Ele não quer desconstruir, Ele quer construir. E Ele constrói em toda e qualquer situação. Então pergunte a Deus o que Ele quer ensinar à sua igreja e o que Ele quer ensinar a você. O que é que tudo isso ensina, agrega a você como pessoa, como servo de Deus. É por aí que a gente tem que ver essa situação que a gente vive há um ano. Não é lamentando, murmurando, se apavorando, se desesperando, abandonando a igreja. Não é por aí. É procurando saber de Deus. O que o Senhor quer com isso, Deus? O que o Senhor está querendo nos ensinar com essa situação toda? Aonde tudo isso vai nos levar? E ore sobre isso, irmãos, e peça a Deus que cuide da sua vida e não esmoreça nos seus cuidados espirituais. Muitos crentes, e talvez seja uma peneirinha de Deus aí, né? Muitos crentes estão fraquejando na fé por causa disso. Estão esfriando na sua fé, no seu amor a Deus, à igreja, aos irmãos, porque não pode vir à igreja. E aí eu pergunto a você: se um dia ninguém puder ir à igreja, vai perder a salvação? Vai perder a comunhão com Deus? E se um dia não tiver igreja, não tiver YouTube, não tiver nada, a tua fé está firmada nessas coisas? Não, a nossa fé está firmada em Jesus Cristo. E Ele jamais está indisponível para nós. Ele jamais está inacessível para nós. É só você abrir o seu coração e sua boca e falar com Ele, e viver segundo a sua palavra. Então, irmãos, não esmoreça não desanime não. Esteja na sua igreja. Continue investindo na sua vida espiritual. Quando não for possível estar na igreja, esteja assistindo pelo canal do YouTube. Esteja se alimentando da palavra. Esteja fazendo o seu devocional em casa. Com a sua família ou individualmente, esteja fazendo o seu momento com Deus todos os dias, para que você não enfraqueça. E a fraqueza não vem porque não estamos podendo ir à igreja. A fraqueza vem quando nós negligenciamos o nosso cotidiano com Deus, o nosso dia a dia com Deus, a nossa comunhão com Deus. E a sua comunhão com Deus não depende necessariamente de igreja. Igreja é um instrumento, igreja é uma ferramenta indispensável, entendo eu, importantíssima, criada por Deus, tudo certo. Mas se um dia não tiver mais igreja, templo, você vai perder sua fé? Você vai se afastar de Deus? Acho que não, né? Então, em nome de Jesus, nesse tempo fortaleça ainda mais a sua comunhão diária com Deus, a palavra do Senhor no seu coração. Amém? Mas quando nós pudermos estar aqui, estaremos, porque é uma alegria para nós estarmos na comunhão dos santos, estarmos na casa do Pai. É uma alegria para todos nós e precisamos disso. Mas quando não puder, a sua casa é sua igreja, o seu coração é sua igreja, e ali você vai manter comunhão com Deus, não vai perder a comunhão com o Senhor. Vamos orar. E se você se sente um pouco assustado com tudo isso, um pouco desesperado com tudo isso, não sinta. Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor está no comando de todas as coisas. Ele não perde o controle sobre absolutamente nada na face da terra. Obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa nesta manhã. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que chegou. Aqueles que ainda não estão podendo vir ou não estão querendo chegar, que a Tua palavra os alcance, a misericórdia, a graça, que eles estejam assistindo logo mais à noite o culto,
não só assistindo, mas celebrando Jesus Cristo na sua casa, no seu momento. Mas nós estamos aqui, Deus, na tua casa, porque cremos no teu poder, na tua misericórdia, no controle absoluto do Senhor. Cremos que estamos em segurança na tua casa, Deus, porque necessitamos estar aqui, amamos estar aqui, desejamos estar aqui, na comunhão dos santos, no cântico congregacional, no compartilhar da palavra. Eu te louvo por cada irmão e irmã que chegou, jovem, adolescente, criança, adulto. Pai querido, que a tua igreja, ela seja cada vez mais avivada pelo Senhor, cada coração, Senhor, porque de fato os tempos são difíceis, mas a tua igreja, o teu povo já passou por tempos muito piores. E quantos agora, Deus, estão em alguns países onde não se pode sequer falar o nome de Jesus? Quantos missionários estão nos campos, onde não se tem uma igreja, não se tem uma pessoa para se compartilhar o Evangelho? Mas essas pessoas buscam firmeza no Senhor, na tua palavra. Eu te louvo pela igreja, Senhor, a instituição, os irmãos. A igreja é o corpo vivo de Cristo sobre a terra. Mas eu te louvo porque na minha casa eu posso te buscar, na minha casa eu posso ler a tua palavra, posso orar, posso falar contigo, posso estudar a tua palavra. Eu te louvo, Deus, porque temos liberdade para isso. Eu te louvo porque podemos chegar na tua casa também, Deus, e desfrutar das tuas bênçãos junto com os irmãos e as irmãs. Por isso, obrigado por cada um que está aqui hoje, a equipe de louvor, a equipe da técnica, Senhor. Obrigado, Deus, pela nossa liderança, por cada irmão, por cada irmã, por cada leigo. Que o Senhor fortaleça a tua igreja nesse tempo, que o Senhor fortaleça cada um de nós, e nós possamos caminhar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, independentemente daquilo que a gente possa estar vivendo ou venha a viver no futuro, Senhor. A Ti, ó Deus, eu consagro este tempo, a Ti eu consagro este culto de celebração, o culto de Santa Ceia. Que tudo esteja em Tuas santas mãos, querido Deus. Que seja, Deus, uma manhã onde Cristo seja glorificado, onde o Senhor receba os louvores entoados pela Tua igreja. Que o Senhor abençoe a equipe de louvor, Senhor. Que o Senhor abençoe a ministração da palavra. Que o Senhor nos abençoe, Deus. Que o Senhor fortaleça os laços que nos unem. E o laço maior é Jesus Cristo. É o Espírito de Deus que habita no coração de cada um de nós. Para que assim a gente possa enfrentar as dificuldades, vencer as lutas, os desafios pessoais, os desafios institucionais, tudo que se apresente diante de nós, Senhor, porque eu creio firmemente que nada vai melhorar. Porque a Bíblia é clara, quanto mais se aproximar o dia da vinda do Senhor, mais tribulações enfrentaremos, Senhor. Mais dificuldades enfrentaremos pessoalmente e institucionalmente como igreja. Menos liberdade teremos e mais cerceados seremos. E mais perseguidos seremos na nossa fé. Então, Senhor, fortalece cada um de nós, para que, se necessário for, passarmos pela tribulação, por um momento como esse, que estejamos suficientemente enraizados em Cristo, firmados na rocha, para que nenhuma tribulação, nenhuma perseguição, nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma luta seja suficientemente forte para nos afastar do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Seja suficiente para nos afastar de Jesus Cristo, Salvador da nossa alma. Entregamos a Ti tudo que vamos fazer nesta manhã, gratos pela escola dominical, mas que o Senhor receba o culto pessoal de cada um de nós. Que Teu nome seja louvado e que a unção do Senhor esteja sendo derramada sobre a vida de cada um de nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Acampa aqui os Teus anjos, Deus. Nos dá liberdade neste lugar para Te adorar. E que a nossa adoração não venha dos nossos lábios, mas venha do fundo, do mais profundo da nossa alma. Assim, com gratidão, Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Começa aplaudindo o Senhor bem forte, queridos. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.
Graças e paz, meus irmãos. Vamos começar o nosso período de louvor falando a respeito de Jesus, que o seu nome é Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que vivo está, aquele que está à destra do Pai, aquele que reina e vive para todo sempre. Amém? Vamos celebrar isso nessa noite, nessa manhã. Desgarrados como reis que viviam, carcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados viram a grande luz. Vamos dizer lá do início que aqueles que estavam desgarrados foram encontrados. Desgarrados como reis que viviam, encarcerados em prisões, os que choravam e não tinham consolo, os cansados viram a grande luz, viram a grande luz. Onde está a morte? Onde está a morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou as chaves da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está? Onde está a morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou a chave da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Esse é o nome do nosso Deus, Jesus, aquele que vivo está, o precioso, o nosso Salvador, aquele que foi ao inferno, tomou as chaves da morte e hoje vive e reina para todo sempre. Onde está a morte? Onde está a morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou, apanhou as chaves da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Onde está a morte, a sua vitória? Meu Senhor ressuscitou. Sim, apanhou as chaves da morte do inferno. Meu Senhor ressuscitou. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Diga o nome dele. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Ah, que nome precioso, nome que está acima de todo nome, um nome poderoso. Diante desse nome, diante deste homem, toda língua, toda nação de há de se prostrar. Maranata, Senhor, ansiamos pela tua volta. O Senhor não ressuscitou por acaso. O Senhor cumpriu as suas promessas e irá cumprir também essa,
de que um dia retornará e buscará os seus. Queremos estar entre aqueles que são seus filhos. Maranata. Tu és a minha luz, a minha salvação.
estar contigo para todos sempre. O mundo geme, os sinais estão aí, mas Pai, a tua igreja descansa na certeza de que por mais tribulação que passemos, teremos um final glorioso, que é estar diante de Ti, louvando e engrandecendo ao Senhor por toda a eternidade. Mas desde já nós queremos adorar a Ti na beleza da Tua santidade, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata. Vem, Senhor. Vamos dizer mais uma vez. Vem, Jesus. Aplauda o nome desse Deus, aquele que virá nos buscar. Oi. Isaías 53, queremos fazer a nossa leitura devocional. Em seguida vamos estar retirando nossos dízimos e ofertas. Peço que os oficiais já estejam preparados, por favor. Isaías 53. Nós vamos ler até o verso número 6. Glória a Deus. Acharam, meus irmãos? Quero que você acompanhe a leitura da palavra. Você em casa também. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluia! Esse é um dos textos mais lindos da palavra de Deus, irmãos. Não só até onde eu li, mas daí em diante, porque esse texto fala de Jesus de uma maneira profética, revela aquele que viria para salvar a humanidade, aquele que viria para perdoar os teus pecados e os meus pecados, no momento em que nós andávamos desgarrados, sem pastor, como ovelhas que não tinham para onde ir, que não sabiam para onde ir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe para onde você vai. Você não está perdido e desgarrado. Nosso destino é Jerusalém celestial. E nós estamos a caminho de Jerusalém celestial. No caminho pode ter algumas nuvens turbulentas, podem ter ventos contrários, mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus Cristo. Não por mérito próprio, não, mas porque Jesus morreu pela nossa vida. Porque Ele pagou a conta, Ele pagou a nossa dívida de pecado. Por isso nós vamos chegar lá, irmãos. Não é porque eu sou bom, você é bom, não. A Bíblia diz que bom só Deus.
O próprio Jesus disse isso. Por que me chamas bom? Bom só o Pai que está nos céus. Mas aprove ao Senhor salvar a tua vida e a minha vida. Aprove a Ele levar sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Então, se você está sofrendo, glória a Deus por isso, entrega teu sofrimento ao Senhor. Porque a Bíblia diz, Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas lutas. O problema é que a gente não confia na palavra, a gente não obedece a palavra, e a gente fica levando as nossas dores nas nossas costas. Aleluia. Tem alguém que leva o teu sofrimento por você, queridos. Esse alguém é Jesus. Então está doendo, está difícil. Dobra o teu joelho, entrega para o Senhor, porque Ele vai levar sobre Ele as tuas dores, as tuas lutas, as tuas decepções, as tuas tristezas, as tuas mágoas e tudo aquilo que abate o teu coração. Não deixa na tua vida. Entrega para o Senhor. Transfere para Ele, porque Ele está dizendo que Ele morreu e ressuscitou para isso. Para levar sobre Ele as nossas dores, as nossas lutas e até os nossos pecados. Então, em nome de Jesus, a cada dia mais, no tempo que se chama hoje, se dobre diante dEle. Dependa dEle, invista sua vida nele, porque a eternidade está nele. A eternidade não está nas coisas dessa vida, não. Por mais importantes que sejam, e tem coisas nessa vida que são importantes para nós, são importantes para Deus, mas que não encerram em si mesmos a eternidade. A eternidade está em Jesus. E é para lá que nós vamos. Jerusalém Celestial fala de eternidade com Deus. Eternidade, olhando Jesus face a face. Tem glória maior que essa? Para nós, pecadores, pessoas que foram resgatadas do pecado, da imundícia, mas fomos resgatados porque Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos e as nossas iniquidades. Amém, queridos? Eu quero orar por você e por mim. Quero pedir a misericórdia de Deus. Mas eu quero já chamar os oficiais da igreja que vão retirar os dízimos e ofertas hoje de manhã. Chega aqui, por favor. 2 oficiais para nós tirarmos as nossas ofertas, ganharmos um pouco de tempo. A gente está um pouco apertado com o tempo hoje. Mas não vamos deixar de aproveitar nenhum minuto daquilo que o Senhor tem para nós hoje de manhã. Fecha teus olhos, querido. Fecha teus olhos, minha irmã. O que é que está afligindo o teu coração? O que está trazendo sofrimento à tua alma? Eu vou começar pelo pior. É o pecado. Se arrepende. Entrega para o Senhor. É alguma tribulação, alguma luta, algum sofrimento, enfermidade física, enfermidade emocional, dores da alma, decepção. Será que você está com raiva de alguém? Será que você está magoado com alguém? Ou magoada? Talvez esse alguém seja alguém próximo ou alguém de longe. O que é que está entristecendo a tua alma? Roubando a alegria da tua salvação? Porque o Senhor nos chamou para termos alegria da nossa salvação. O povo de Deus é o povo para andar mais alegre na face da terra. Porque o Senhor nos deu eternidade com Ele. Não é pouca coisa, não. É muita coisa e custou muito caro. Custou a vida do Filho de Deus. Então cadê a nossa alegria pela nossa salvação? Cadê a alegria pelo fato do nosso nome estar escrito no livro da vida? Cadê a nossa alegria por termos Jesus Cristo e o Santo Espírito como parceiros da nossa caminhada? Se não tem a alegria que deveria ter, alguma coisa está roubando a tua alegria. E não pode. Entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor, que Ele vai cuidar de você. Rende teu coração para Ele. Rende as tuas dificuldades, tristezas, seja lá o que for, que está pesando no teu coração. Porque Jesus está vindo. Cantamos aqui, o Senhor está vindo. O Senhor está vindo buscar os fiéis da terra. O tempo está se afunilando. O tempo está passando rápido. Que o dia do Senhor não nos pegue de surpresa, com o nosso coração contaminado.
mas nos pegue limpos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, alegres por estarmos na presença do nosso Deus. Então, por favor, coloca a tua vida diante do Senhor. Pai querido e santo, louvado seja o teu nome. Amado Deus, nós te adoramos pela tua palavra. Sabemos que Jesus pagou o preço pela nossa vida. Ele levou sobre si aquilo que nós éramos merecedores: a dor, o sofrimento, a perda, as lutas, as enfermidades. Ele levou sobre si, porque Ele se tornou o Salvador da humanidade, da nossa alma. E o profeta Isaías, de modo profético, ele fala de Jesus de uma maneira tão linda, Senhor. E nós vivemos isso hoje, experimentamos isso. Por isso que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, porque nós lemos algo escrito há tantos séculos atrás, mas que é a realidade hoje na nossa vida. Jesus de fato leva sobre si as nossas dores. Ele é o nosso socorro no meio da tribulação, no meio da dor, da angústia. Por isso que hoje de manhã queremos entregar a Ti, Deus, as nossas dores, aquilo que entristece o nosso coração, aquilo que pesa, aquilo que atrapalha a nossa caminhada, a nossa intimidade com o Senhor. Toma sobre si, Deus, as nossas iniquidades, para que tenhamos a leveza da salvação, para que tenhamos a alegria da salvação, a alegria de quem está fazendo uma viagem maravilhosa até Jerusalém celestial. Nós estamos indo para o melhor lugar do mundo, para o lugar onde Deus habita. É para lá que nós estamos indo. Mesmo que na caminhada hajam tempestades, nuvens pesadas, choro, dor, sofrimento, é para lá que nós estamos indo. Mas Jesus está cuidando de nós. Jesus está nos amparando em todo momento, para que cheguemos inteiros diante do trono da graça, para que cheguemos inteiros diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Então, Espírito de Deus, eu te peço que nesta manhã o Senhor esteja a visitar cada um de nós. Se não sabemos o que está pesando no nosso coração, que o Senhor traga a nós a memória. O Senhor revele ao nosso coração onde nós erramos, onde estamos errando, aonde guardamos algo que não deveríamos ter guardado. Olha para nós com misericórdia hoje, Deus, para que verdadeiramente possamos entregar como de fato desejamos, e entregamos ao Senhor todas as nossas dores, lutas, pecados e iniquidades, Senhor, para que cada vez mais sejamos alegres na Tua santa presença. Te louvo, Deus, pela Tua palavra, mas também entrego a Ti agora a vida de cada dizimista, cada ofertante, cada irmão e irmã que tem se mostrado fiel e maduro diante da Tua presença, entregando ao Senhor aquilo que te pertence, dizimando e ofertando com alegria e fidelidade na casa do Senhor. Abençoa, Deus, aqueles que vão dizimar agora na Tua casa. Abençoa aqueles que vão fazer isso através da conta da igreja, os irmãos que estão acompanhando o culto, Senhor, em nome de Jesus. Mas abençoa também aquele que não pode dizimar e ofertar, aquele que tem tido dificuldades, Senhor. Socorre o necessitado, o pobre, aquele que não tem conseguido colocar o pão sobre a sua mesa. Socorre o Teu povo, Deus. Socorre essa sociedade corrompida, afundada nos seus delitos e pecados. Socorre o necessitado, meu Pai. Multiplica esses recursos e continua dando a liderança da Tua igreja, a sabedoria, a responsabilidade de usá-lo conforme a Tua vontade, Senhor. E que uma bênção de prosperidade chegue na Tua igreja, uma bênção de prosperidade chegue na casa de cada família que nos acompanha, que portas de trabalho sejam abertas, que a empresa dos Teus filhos seja próspera debaixo da Tua unção, da Tua palavra, que cada família continue experimentando da provisão do nosso Deus, que o Senhor continue suprindo a casa de cada um de nós, Senhor. Então eu consagro esses dízimos e ofertas, santifico, Deus, essas ofertas, e te peço que o Senhor multiplique as rendas do Teu povo,
para que também haja multiplicidade de rendas na tua casa. Tudo entregamos a Ti, tudo Te adoramos e tudo Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem recolher os dízimos das ofertas, nós vamos adorar o Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos dizer lá do início: Jesus, Salvador. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de
infalíveis. Confiamos nesse Deus que é fiel para cumprir. Aplauda o nome do Senhor. Oi. Glória a Deus. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Por favor, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 14. Vamos ler do verso 20, Atos 14, a partir do 19, na verdade. Atos capítulo 14, a partir do verso 19. Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, instigaram as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Verso 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. A mensagem hoje não será expositiva, mas será temática, por isso que nós vamos trabalhar alguns textos além desse texto que nós lemos agora. Quando eu leio a vida de Paulo, quando a palavra de Deus nos revela as agonias que Paulo passou, as dificuldades que ele enfrentou, eu sempre procuro pensar na nossa vida, nas lutas que a gente passa, nas dificuldades que a gente enfrenta. É como eu digo sempre para os irmãos, porque eu creio ser uma realidade. A luta e o sofrimento fazem parte da nossa vida. Aliás, faz parte da vida de todo ser humano. Não há um ser humano que passe sobre a face da terra, independentemente de etnia, raça, credo, condição social, que não passe por tristezas, por lutas, por perdas, por decepções e por aí vai. Normalmente eu não tenho uma visão pessimista nem fatalista das coisas não, irmãos. Mas eu sou muito realista, às vezes sou realista até demais. E eu sei que todos nós, todo ser humano, ele tem a sua dose de sofrimento. Uns mais, outros menos, é verdade. Uma vez uma pessoa me questionou sobre isso. Por que uns sofrem mais, outros sofrem menos? Bom, a minha resposta é sempre assim: cada um sabe onde o calo lhe aperta, cada um sabe o tamanho da sua dor. Agora, de fato, há pessoas que têm uma vida muito mais difícil do que outras. Essa resposta a gente só vai ter no céu. Porque para nós é incompreensível. Por que Paulo sofreu tanto? Talvez muito mais do que qualquer outro discípulo ou apóstolo que existiu ou venha a existir. Por que Isaías sofreu tanto? Por que Pedro teve a morte que teve? São perguntas que a gente não tem as respostas. A gente tem que entender que todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos por muitas dificuldades. O sofrimento faz parte da vida do ser humano.
Aí tem algumas religiões, como por exemplo o espiritismo, que vai dizer que é para melhorar você na próxima encarnação. Aí uma vez eu disse, poxa, então já era para o mundo estar um paraíso, né? Porque milhões de pessoas sofrendo durante tantos milhões de anos e o mundo está cada vez pior. Então essa visão não me parece ser muito correta, de que o sofrimento é para nos aperfeiçoar para a próxima vida. Não, o sofrimento é para nos aperfeiçoar para esta vida. Para que nesta vida a gente entenda o poder de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus. O sofrimento é trazido sobre nós pela vontade do Senhor, no nosso caso, mas fruto também dos nossos erros. A Bíblia diz: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios delitos e pecados. O nosso sofrimento, ele é fruto muito dos pecados, da nossa imperfeição, da nossa natureza imperfeita. Às vezes nós trazemos sofrimento sobre a nossa vida quando decidimos coisas erradas, quando tomamos posições erradas e pagamos por ela, pagamos por aquilo de errado que nós fizemos. Mas Eclesiastes 9:2 é claro, quando diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Ou seja, a palavra de Deus deixa claro que o sofrimento é para todos nós. É uma realidade. Só que tem um detalhe. Na vida do crente, do servo de Deus, da pessoa que está debaixo da mão do Senhor, o sofrimento não é para destruir, não é para nos aniquilar, não é para nos matar, é para nos dar vida, e dar vida em abundância, como promete a palavra. A pessoa sem Jesus, ela sofre para destruição, porque o intento de Satanás é destruição. A pessoa sem Jesus, que não está debaixo do domínio do Santo Espírito, que não entregou sua vida a Cristo, ela sofre pela permissibilidade e pela vontade de Deus. E Deus usa o sofrimento para construir a nossa fé, o nosso caráter, a nossa integridade com Ele, para provar o que há no nosso coração. São muitas as razões pelas quais Deus permite que momentos difíceis, de lutas, de tempestades, de situações terríveis aconteçam na vida do seu povo. Porque Ele tem uma finalidade, um objetivo, que não é destruir, que não é magoar, machucar, mas é fazer com que aquela pessoa cresça, amadureça, tenha experiências com Deus, veja o manifestar da glória de Deus na sua vida. Porque quando a gente passa por lutas, irmãos, dificuldades, momentos difíceis na vida, às vezes até de desespero, e a gente vê a ação poderosa de Deus, aquilo é como um bálsamo, aquilo edifica a nossa vida, porque a gente vê Deus agindo na prática. É como eu disse, Isaías falou sobre Jesus profeticamente, e o que ele disse sobre Jesus se cumpriu na nossa vida, e nós temos experiências disso, do Senhor levar sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, o nosso choro, o nosso pranto, acalentar o nosso coração, derramar o bálsamo sobre nós. Então o que Isaías falou, hipoteticamente, teoricamente, há tantos séculos atrás, se cumpre hoje na minha vida e na sua vida, na prática. É a nossa experiência com Ele. Por isso que quando o Senhor vem com momentos de tribulação, de dificuldade sobre a sua vida, não murmure, querido. Se você deu causa àquela situação e você tem consciência, se o Espírito de Deus testifica no teu espírito que aquilo ali é fruto de um erro na sua vida, peça perdão a Deus. Peça perdão a quem tiver que pedir perdão. Se acerte com Deus e siga a sua vida. Mas se há algo que Deus produziu sobre a sua vida, um sofrimento que você não deu causa, porque eu pergunto a você, Jesus deu causa ao sofrimento dele? Não. Ele sofreu pela vontade do Pai. Por isso que ele diz: Pai, se for possível, passa esse cálice de mim. Só que não era possível.
Às vezes Deus traz o sofrimento sobre nós pela vontade e permissibilidade, pelo arbítrio dEle. Porque nós precisamos ser trabalhados naquela área da nossa vida. Nós precisamos ser trabalhados pelo Senhor. Então não encare a dor, o sofrimento, o trabalhar de Deus de uma forma negativa. Eu sei que dói. Eu sei que às vezes é pesado, é difícil. Mas principalmente porque nós não usamos as ferramentas, não usamos aquilo que a palavra de Deus nos diz, para nós entregarmos tudo ao Senhor. Esse sofrimento, essa dor, não é para ficar em você, é para você transferir para Deus. Pastor, isso funciona? Meu irmão, tenha a sua experiência com Deus. Faça a sua experiência, não é botar Deus à prova, que a gente não bota Deus à prova, nunca, jamais. Mas tenha a sua experiência com Deus. Dobre seu joelho e diga: Senhor, está doendo isso aqui. Senhor, eu preciso resolver isso aqui, está consumindo meu coração, está me angustiando. Está trazendo desassossego para a minha vida, para a minha casa, para a minha fé, para o meu casamento, para a vida dos meus filhos, enfim. O problema é que está nos faltando experiências com Deus. A gente está aprendendo tudo teoricamente no coração e até cremos que é verdade, mas estamos vivendo pouco, estamos dando pouca experiência, poucas oportunidades de Deus trazer experiências vivas na nossa vida. E aí fomos carregando aquele fardo que não era nosso. Não era nosso. Pelo contrário, é do Senhor. Ele alivia o nosso fardo. Lembra? Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele complementa: o meu fardo é leve. Meu jugo é leve. A gente é que leva o peso porque a gente quer. Às vezes a gente leva o peso porque não somos, eu vou usar um termo que está na moda, não somos proativos. Chegamos e dizemos: Senhor, olha, está difícil aqui, Senhor. A gente fica esperando Deus fazer alguma coisa. Quando cabe a nós irmos ao Senhor e dizer: Senhor, está doendo. Os pequenininhos não fazem isso quando se machucam, né? Se machucam, vão ao papai e à mamãe e diz: papai, mamãe está doendo, eu me machuquei. Aí o que é que você vai fazer? Você vai lá e trata do seu filho. A Bíblia diz que nós temos que levar tudo a Deus em oração. E às vezes não levamos. As nossas dores, as nossas súplicas, e ficamos remoendo aquilo dentro do coração, ficamos remoendo aquela situação de tristeza dentro do coração. Cuidado com um negócio chamado espírito de autocomiseração, irmão. Isso existe. É quando a gente gosta de se fazer de vítima, ou gosta do sofrimento, e ficamos nos lamuriando para todo mundo que estamos sofrendo, mas não tomamos nenhuma atitude no campo espiritual para resolver, às vezes nem no campo prático, quanto mais no espiritual. Não, o Senhor não trouxe sobre você ou sobre mim, ou não traz, e nunca trará, com o intuito de nos destruir, mas de nos aperfeiçoar, para fazer que a gente dependa mais dEle, que a gente creia mais na palavra, para que a gente tenha mais experiências reais com o Senhor. Uma coisa é eu dizer que o Senhor trata, uma coisa é eu dizer que Jesus consola, outra coisa é eu sentir o consolo de Deus. Uma coisa é eu dizer que Jesus faz, outra coisa é ver Jesus fazendo na minha vida, na vida de alguém, mas eu não vou viver das experiências dos outros, eu tenho que ter as minhas experiências. Claro que as experiências ruins e boas das outras pessoas agregam alguma coisa para nós, mas nós temos que ter as nossas experiências. Paulo teve muitas experiências com Deus, de confiar no Senhor verdadeiramente, de ser açoitado, de estar preso, e esperar unicamente em Deus a solução. Às vezes a gente espera que a solução venha de uma maneira mágica, às vezes a gente espera que a solução venha através de alguém, de algum irmão, de algum parente, que alguém faça alguma coisa. Não, faça você, busca o Senhor, busca Deus, porque a Bíblia diz que aquele que fere é aquele que cura também a ferida. Aleluia. Às vezes o Senhor nos coloca em situações de dificuldade, mas é o mesmo Deus que vai nos tirar daquela dificuldade, e nós vamos sair mais fortes ainda para a glória de Deus.
Mas temos que ter experiências, irmãos. Paulo mostrou que as nossas lutas fazem parte da nossa caminhada até o céu. E Paulo é um grande exemplo disso, né? Alguém que sofreu bastante para chegar no céu. As lutas desta vida agregam força para que possamos crer mais, crescer mais e ajudar outras pessoas. E é uma verdade, quando a gente passa por certas situações na vida, isso eu aprendi desde que eu me converti, que nós nos convertemos, eu e minha esposa, que Deus falou isso para nós. As situações que nós iríamos passar ao longo da nossa vida, de luta, de dor, de sofrimento, nos ajudariam a ajudar outras pessoas que passariam pelas mesmas situações. Experiências, irmãos, que nós vamos adquirindo, nós vamos passando e vamos agregando. Não adianta ter uma experiência e não agregar a minha vida. E como é que isso acontece? Quando eu murmuro, quando eu estou passando uma situação pela permissibilidade, pela vontade de Deus, pelo tratamento de Deus, e ao invés de eu glorificar, de eu buscar o Senhor, de eu aprender, eu fico murmurando. Aí a murmuração endurece o nosso coração. A murmuração contra Deus fecha o nosso coração, e aí nós não aprendemos nada naquela situação, e a situação se prolonga muito mais do que era necessário. Às vezes se torna até mais grave do que era necessário, do que era o plano inicial de Deus. Mas eu digo uma coisa a você: Deus não vai desistir enquanto você não aprender o que Ele tem para ensinar. Então pensa na tua luta. Será que não era já para você ter aprendido? Eu digo isso em causa própria, irmãos, experiência própria, porque eu já passei por situações que não precisava. Situações já se prolongaram na minha vida muito além do que seria o necessário, porque eu não quis aprender. Mas terminei aprendendo, né? Porque com Deus ou você aprende, ou você aprende. Porque Ele te ama. Ele não vai desistir de você, não vai desistir de mim. É como um pai que nunca desiste do seu filho, da sua filha. É como uma mãe que nunca desiste dos seus filhos. Paulo é um grande exemplo disso, de que as lutas fazem parte da nossa caminhada de fé. E vem para agregar coisas, agregar conhecimento, agregar experiências. O título da mensagem é As Lutas desta Vida. E como eu disse, a mensagem temática não é textual, é temática. A primeira coisa que eu vejo aqui é que as lutas desta vida nos dão a oportunidade de crescer mais. Irmão, a sua vida espiritual não pode parar. A sua vida espiritual não pode regredir. Porque esse não é o plano de Deus. A sua vida espiritual tem que crescer. Você não pode ser hoje o que você era 10 anos atrás. Você não pode estar no mesmo nível de conhecimento de Deus, de intimidade com Deus, de experiências com Deus, que você tinha 10 anos atrás, 5 anos atrás, 20 anos atrás. Não podemos ser as mesmas pessoas, porque o Senhor trabalha em nós todos os dias. Existe oportunidade de crescimento todos os dias. Existe o trabalhar de Deus no crescimento todos os dias. O Espírito de Deus, a gente estudou agora na escola dominical, não é? O Espírito de Deus está trabalhando em nós todos os dias, para que a gente cresça, não para que a gente pare nem volte atrás. Então a sua vida com Deus é uma vida de progressão espiritual, de crescimento espiritual, de crescimento no conhecimento de Deus, no conhecimento da sua palavra. A sua fé tem que estar sempre cada vez mais consolidada no Senhor. A gente não pode ser aquilo que às vezes diz, né, crente montanha-russa. Eu acho horrível essas coisas, né? Mas às vezes ilustra bem, crente montanha-russa, um dia está lá em cima, um dia está lá embaixo. Não pode. A vida com Deus é uma vida sempre de crescimento, apesar das lutas. Esse é o desafio, irmão. Esse é o segredo do negócio. A gente tem as nossas lutas, tribulações, tempestades e tudo que afeta o coração do ser humano, mas sem a gente variar
A nossa ascendência com Deus, a nossa perspectiva de crescimento com Deus, pode tudo estar caindo aos pedaços, mas a sua vida com Deus tem que estar em progressão. Amém, meus irmãos? Não pode estar, olha, voltei 3 passos, voltei não sei o quê, hoje eu estou bem. Eu sei que o ser humano assim, tem dia que a gente está melhor do que outros dias, faz parte da nossa, não sei se genética, biologia, sei lá eu, mas faz parte do ser humano, essa oscilação. Mas espiritualmente não. Os nossos sentimentos humanos, as nossas tribulações, as coisas que a gente passa nessa vida, não podem afetar a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento, a nossa fé, a nossa progressão espiritual, porque não adianta dar 10 passos para frente e 9 para trás. Não adianta ficar como Israel, dando volta no deserto, sem progressão nenhuma. É assim que muitas vezes nós ficamos, dando volta em torno de nós mesmos, em torno daquela situação, em torno daquela luta, daquela tristeza, daquela tragédia, daquele infortúnio, seja lá o que for, e a gente não cresce. Não, queridos, a nossa vida é para crescer, e nós temos oportunidades de crer mais. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8 a 10, Paulo diz assim, 2 Coríntios 8 a 10, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Foi pesado o negócio, de modo tal que até a da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Veja, Paulo teve uma experiência terrível, ele não especifica o que foi, mas foi algo que trouxe um desespero tão grande a esse homem de Deus. Mas eu posso dizer com toda certeza que ele não se abalou, porque ele glorifica Deus, ele mostra que em todo momento ele confiou em Deus. E quando nós confiamos em Deus no meio da tempestade, a nossa fé cresce, a nossa experiência cresce, o nosso amadurecimento cresce, as raízes se aprofundam cada vez mais, porque no meio da tribulação confiamos em Deus. Eu digo, é muito fácil confiar em Deus, lógico, a gente tem que confiar em Deus em todo momento, né? Mas é muito fácil confiar em Deus quando tudo está bem, né? É muito fácil louvar a Deus, glorificar a Deus quando tudo está ok. Todo mundo com saúde, dinheiro no bolso, feliz, satisfeito, não tem problema nenhum. A vida de Paulo mostra exatamente o contrário, era só pancada, era só tribulação, era só luta. Era só perseguição, violência, perdas. Mas Paulo se manteve firme, porque em todas essas circunstâncias, ele via Deus na vida dele. Ele reconhecia a boa mão do Senhor. Ele reconhecia o amor de Deus, a graça, a misericórdia. Havia profunda gratidão no coração de Paulo. A fé deve ser obediente e perseverante. A fé nos ajuda a vencer os desafios e as lutas que se apresentem nessa vida e vão se apresentar em várias circunstâncias. Sabe o que é interessante? Na luta e na tribulação, é que a gente vê Deus agindo. É no meio da luta, da tempestade, que a gente vê e sente a boa mão de Deus sobre nós, irmãos. É que a gente vê o amor de Deus em ação, talvez mais do que em outros momentos bons que a gente passa. É no momento da dor, da luta, que a gente sente o consolo de Deus, o afago de Deus, o renovo do Espírito Santo, o aumento da nossa fé. É o momento que a gente ouve Deus dizendo, olha, tá difícil, mas confia, vai passar, eu estou com você, eu não vou abandonar você em hora nenhuma. É nesse momento que a gente vê a glória de Deus sendo manifestada na nossa vida. Observe a vida de Paulo e veja se ele glorifica, lógico, ele glorificava a Deus em todo momento, mas veja se a Bíblia registra, ou quantas vezes a Bíblia registra ele glorificando a Deus no momento de dor. E ele reconhecendo a intervenção de Deus, como foi aqui nesse caso. Isso era o cotidiano da vida de Paulo.
Mas eu acho que a gente quer ser melhor que Paulo, melhor que Jesus, melhor que todo mundo, né? A gente só quer tempo bom. Vem tempo bom, claro que vem. Às vezes vem aquela brisa suave, fresca da parte de Deus. Vem tempo bom. Mas também vem muito tempo de dificuldade, irmãos. Mas é nesse tempo de dificuldade que o Senhor está dando oportunidades de nós crescermos um pouco mais. Salmo 91, verso 2, o salmista diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia. Confie no Senhor, no meio da sua luta, no meio da sua dificuldade. Mas em segundo lugar, as lutas desta vida, elas nos dão oportunidade de crescer sempre. Em primeiro lugar, eu falei crescer mais. E aqui é crescer sempre. Significa continuidade. Porque eu posso crescer muito agora e depois estagnar. Até decair. Mas com Deus não. A gente cresce mais e cresce sempre. Isso aumenta a nossa perspectiva, irmãos. Isso está de acordo com a palavra de Deus. De que nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos pensar em voltar atrás na nossa fé, na nossa comunhão e na nossa intensidade. O que vai dar o crescimento para sempre é a intensidade. A gente não pode diminuir a intensidade da nossa caminhada com o Senhor. É como numa corrida de carro, se você gosta de Fórmula 1, essas coisas, você vê que o principal de tudo, ou uma das coisas mais importantes para a pessoa terminar a prova, ou até vencer, é a manutenção da intensidade. E tudo ali é questão de fração de segundos, né, irmãos? Tudo ali é cronometrado em frações de segundo. Se um piloto cai a intensidade em uma fração de segundo, ele pode perder a corrida. Alguém pode ultrapassá-lo. Então, normalmente existe uma manutenção de uma intensidade para se alcançar um objetivo. O nosso objetivo é Jerusalém celestial. É lá onde a gente quer chegar. E a gente tem que ir no ritmo de Deus, na intensidade de Deus. A gente tem que viver Deus intensamente. Não é viver Deus domingo após domingo, de 18 às 20 horas na igreja. Não é viver Deus na escola dominical, quando vem. Não é viver Deus às vezes quando vem na quarta-feira, ou no GEL, ou na JNI, ou na oração pela manhã. Não. Não é viver Deus de vez em quando o parafuso aperta. Aí eu preciso viver Deus mais um pouquinho, com mais intensidade, porque está doendo. É viver Deus sempre. É manter a intensidade espiritual sempre. É estar sempre na presença de Deus. Independentemente do que você esteja vivendo naquele momento. É interessante que uns são movidos pela dor. Outros são movidos pela bênção. A depender de cada um de nós, não é? A gente não deve ser movido nem pela dor, nem pela bênção. A gente deve ser movido por Jesus Cristo na nossa vida. Porque seja na dor, seja na bênção, a intensidade se mantém. A vida espiritual se mantém. A nossa busca se mantém. O nosso amor se mantém, o nosso desejo de Deus, desejo de Jesus, nosso amor à igreja, aos irmãos, ao pecador, o nosso amor a missões, o nosso amor, enfim, se mantém sempre em alta. Essa intensidade tem que nos levar às alturas, irmãos. Não pode ser uma intensidade baixa. Existe intensidade baixa? Existe. Quando você mantém a intensidade lá reta, mas pouca. A intensidade aqui tem que ser alta. Eu tenho que querer, e querer cada vez mais. Eu tenho que querer e querer cada vez mais. Se o piloto ali está numa intensidade, mas o adversário aumentou a intensidade, se ele mantiver aquela intensidade que ele estava, ele vai ser ultrapassado.
Aí ele vê o adversário pelo retrovisor e ele recebe a informação lá do box, ó, aperta o acelerador que o adversário está chegando atrás. Quem está na frente vai ter que aumentar a intensidade. Eu quero dizer para você uma coisa, o nosso adversário, o diabo, está sempre no nosso retrovisor. Sempre que você olhar o retrovisor, você vai ver ele atrás de você. Misericórdia, pastor, não quero ver não. Tanto faz. Mas ele está lá, não é porque a gente não vê que ele não está. Então há momentos na vida que a gente tem que apertar o passo. Há momentos que o ataque do inimigo é feroz. E o Senhor nos alerta, ó, o inimigo está armando, o inimigo está no teu retrovisor. Acelera o passo. E aí Deus te chama para um período maior de oração, de jejum, de leitura da palavra, de clamor, de aprendizado e por aí vai. Mas o crente fica, Senhor, está bonzinho aqui. Estou na frente, estou ganhando. O adversário está aqui atrás, não vai passar não. Aí fica naquele passinho do elefantinho, né? Aí o adversário, passa à tua frente. E quando ele passa à tua frente, ele bota a pedra de tropeço. Ele não pode botar a pedra de tropeço se ele estiver atrás. Ele só bota a pedra de tropeço quando ele está na tua frente. Ele só bota a armadilha quando ele está na tua frente. Porque se ele estiver atrás, onde é que ele vai botar a armadilha? Você já passou. Mas Deus avisa. Cresça. Cresça na graça. Cresça no conhecimento. Cresça na comunhão com Deus. Cresça na comunhão com os santos. Cresça. Essa é a ordem de Deus. Cresça. Até porque, querido, se você tem o seu bebezinho, nasceu ali, né? Aquela bolinha lindinha e tal, vai crescer. Porque se você tem seu filho hoje, e daqui a 10 anos ele está do mesmo jeito, está errado, né, querido? Seu filho vai crescer, é natural, nós crescemos. Uns mais, outros menos, né, irmãos? Mas todos nós crescemos, né? Não somos iguais ao dia que a gente nasceu. Espiritualmente falando é a mesma coisa, tem que crescer, irmão. Tem que se desenvolver. Tem que criar musculatura. Espiritualmente falando. Fisicamente também, né? Agora estagnar. Eu estou numa intensidade bacana. Assim está bom para mim. Bom. É um risco. Porque o adversário pode ir mais rápido que você. Ou você pode se acostumar naquela velocidade e ter problemas. Você já dirigiu com sono? É horrível dirigir na estrada, eu falo. Você está ali na estrada, naquela intensidade que você vai. Você já foi para Paulo Afonso, de Garanhuns para Paulo Afonso? É uma reta que não acaba mais. Aí você vai lá, tranquilinho, ar-condicionado ligado, louvorzinho lá. Você tranquilo. Vou correr não, vou a 60. Daqui a pouco você está cochilando. Opa, está batendo sono. Por quê? A mesmice. Aí você, não, mas eu estou esperto. Se tiver alguém para conversar do lado, melhor, né? Se você estiver só. Aí você vai. Aí daqui a pouco o olho começa. Muita gente já dormiu assim, muita gente já se acidentou assim, muita gente já morreu por causa disso. Devagarzinho, mas o sono bateu, porque a mesmice. O organismo ele entra em stand-by, ele vai. E aí a pessoa dorme. Espiritualmente é quase igual. Você vai lá na sua vidinha, você não cresce nem vai para trás. Você vai lá na sua vidinha, tá bom aqui. Aí a mesmice, vou para a igreja, volto. De vez em quando eu oro, de vez em quando eu leio a palavra, mas tá bom assim. Aí vai, daqui a pouco você está dormindo espiritualmente. Daqui a pouco você perdeu o rumo do seu caminho. Não pode. Paulo diz lá em Romanos 5, verso 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você percebeu a progressão? Tribulação, paciência, experiência, esperança e o derramar de Deus no nosso coração. Essa é a progressão, irmão. Isso é uma vida espiritual ativa.
Se é uma vida espiritual que está ganhando, subindo degraus e não descendo, e não parado naquele degrau, e nem sobe e nem desce. Escada foi feita para subir ou para descer, não foi feita para você ficar parado nela. Ou sobe ou desce. Não tem outra alternativa. Se você for usar uma escada, normalmente. A vida cristã é assim, ou sobe ou desce. Se manter é ruim. Se manter é ruim. Você tem que crescer. E o Senhor tem dado instrumentos e ferramentas para que a gente cresça. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:10. Você vai ver a palavra de Deus falando sempre em crescimento, em progressão, em caminhar para frente, em caminhar para frente. Pode caminhar para trás? Pode também. Israel caminhou para trás, né? Ou dando volta nele mesmo. Caminhar é para frente, irmão. Esquecendo das coisas que para trás ficam. É para frente, irmão. É para frente, irmã. Não de qualquer jeito, mas adquirindo o conhecimento de Deus. Mas, em terceiro e último lugar, as lutas desta vida nos dão a oportunidade de ajudar outros. Na vida cristã, não dá para você pensar só em você mesmo. Não faz parte da característica do cristão verdadeiro e autêntico pensar só em si mesmo. E o maior exemplo é o próprio Jesus. Ele só não pensou nele, porque se ele tivesse pensado um pouquinho nele, ele não tinha feito o que ele fez. Mas em momento nenhum Jesus pensou nele. Na vida cristã nós somos ensinados, impulsionados pelo Espírito Santo a pensar primeiro no outro. É exatamente o contrário da sociedade, daquilo que aprendemos na sociedade. Que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, e se der, mais ou menos você. Não. É uma realidade bíblica, é um ensino que a gente tem dificuldade. Ninguém vai mentir aqui. A gente tem dificuldade de pensar sempre em primeiro lugar no outro. Parece meio radical, né? Eu pensar sempre em primeiro lugar no outro, mas é o que diz a palavra, eu vou fazer o quê? A palavra não está dizendo que você não tem que cuidar de você? Não. A palavra não está dizendo que você vai abrir a mão da sua vida só para abençoar o outro. Não entendo dessa forma. Você tem que cuidar da sua vida, para você poder cuidar bem do outro. Dentro daquilo que é a perspectiva de Deus. Se eu não cuido bem da minha vida espiritual, como é que eu vou poder te ajudar? Se eu não cuido bem da minha vida espiritual, como é que eu vou te amar? Como eu tenho que te amar? Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Minha vida espiritual significa minha vida diante de Deus, diante da sua palavra. Eu tenho que cuidar. Para que eu possa te ajudar. Então, primeiro eu tenho que cuidar de mim, claro, nesse aspecto sim. Mas a Bíblia diz que eu tenho que cuidar do outro. Às vezes com sacrifício até da minha própria vida, dos meus próprios interesses. Nós somos chamados para cuidar de outros. O povo de Deus é um povo que tem que cuidar dos outros. Sejam entre si, como irmãos em Cristo, a Bíblia diz primeiros de casa, sejam os que estão lá fora. Nós fomos chamados e comissionados por Deus para cuidar do outro. Não só através da pregação da palavra, mas através da compaixão. Por falar nisso, você trouxe a sua compaixão hoje, você trouxe sua oferta, as primícias. Josi colocou lá, não foi, Josi? Uma tagzinha. Você trouxe? Não, pastor, não trouxe. Então você está esquecendo de cuidar do outro. Porque há pessoas precisando. Não só das nossas orações, mas do nosso auxílio. Há pessoas precisando, há famílias precisando. Então, em diversas formas e aspectos, o Senhor nos chamou para cuidar do outro, para amar o outro. Então, eu preciso
enxergar as lutas como oportunidades de crescimento contínuo, para que eu possa ajudar pessoas no futuro. Possa me ajudar, claro, porque a gente, quando passa pela mesma tribulação, pela mesma situação, prolongadamente, ou em algumas etapas da vida, a gente pensa, eu já passei por isso, já sei como é que eu vou fazer aqui, já sei o caminho das pedras, como é que eu tenho que agir. Não vou cometer os mesmos erros novamente. Mas também vai me ajudar a ajudar alguém. Dizer, olha fulano, eu já passei por isso, isso, e Deus agiu na minha vida. Ali você não vai dar a sua receita de como você passou por isso. Ali você vai dar a receita do que Deus fez para você suportar aquilo. Porque o que importa é o que Deus fez. Não importa o que nós fizemos. O importa é que o Senhor fez. Olha, gente, eu passei por isso, mas Deus agiu. Então creia, continue crendo, porque a palavra diz isso, a palavra diz aquilo, e você ora com a autoridade do Senhor, porque você passou. E foi aprovado. Não é passar e ser reprovado, é passar e ser aprovado por Deus. E aí você vai ajudar aquela pessoa. Ou seja, através das lutas, das dificuldades, o Senhor nos dá a oportunidade de sermos úteis na obra dEle, de abençoarmos outras vidas, de ministrarmos para outras pessoas que estão passando por aquilo. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 a 6, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também, presta atenção, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Aleluia. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos, porque ela ensina na prática aquilo que são experiências vividas a partir do trabalhar de Deus. Então saiba, meu irmão, minha irmã, se você está passando por uma tribulação hoje, eu tenho certeza que uma das propostas de Deus para você é que você no futuro possa ajudar alguém na mesma situação. Mas para isso é preciso que você aceite o trabalhar de Deus, é preciso que você glorifique a Deus naquele momento, é preciso que você tenha o discernimento correto da situação que você está vivendo, porque senão você não vai aprender, e se você não aprender da forma correta, o que é que você vai dizer à pessoa? Você vai dizer, eu murmurei. Bom, a gente pode até dizer, né? Porque eu mesmo digo, eu murmurei muitas vezes quando Deus trabalhou assim na minha vida. Várias vezes murmurei, endureci meu coração para o Senhor e só colhi amargura. Então a gente também aprende com o erro dos outros, né? Não faça isso, querido. Por isso que eu posso dizer para você, não atrapalhe o trabalhar de Deus, não murmure, não se revolte, não conteste a vontade de Deus na sua vida, porque o fruto é amargo, e eu posso dizer porque eu colhi. Então quando a gente erra, a gente também aprende, né? E ajuda outros a não errar do mesmo jeito. Porque eu estou dizendo a você que eu vivi isso. Mas quando a gente supera e a gente aprende, e a gente se dobra diante de Deus, a gente pode dizer, olha, eu murmurei, eu fiz isso, eu me revoltei, endureci o coração, sofri mais do que era necessário, mas depois eu me dobrei diante do Senhor. Eu quebrantei meu coração diante dele, eu aceitei o trabalhar de Deus, e olha o que Deus fez na minha vida. E aí você sai dizendo, tudo que Deus fez na sua vida. E aquilo vai ajudar muito. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. 1 Pedro 5, 8
Ou seja, nós podemos ser instrumentos de Deus para abençoar vidas que estão passando por lutas, dificuldades e sofrimentos. Nós podemos ser, e somos, e seremos instrumentos de Deus, desde que a gente enfrente as lutas da nossa vida de uma maneira sadia, de uma maneira correta. Concluindo, eu posso dizer para você hoje de manhã, não se deixe vencer pelo cansaço das lutas desta vida, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações 3, 22 a 24 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Amém, queridos? Fica em pé, por favor. Glória a Deus. Eu quero orar por você. Quero chamar a equipe de louvor. Quero já chamar os 2 oficiais da igreja. Aliás, os oficiais, que vão ministrar a Santa Ceia. Pode chegar já, queridos, para a gente otimizar um pouquinho o nosso tempo. Não esqueça, as lutas desta vida nos dão a oportunidade de crescer mais. Nos dão a oportunidade de crescer sempre. E nos dão a oportunidade de ajudar outras pessoas. Glória a Deus. E ali ficou. Não sei se você está passando por algum momento do trabalhar de Deus, através de situações difíceis. Mas Deus sabe exatamente que ponto está o seu coração e o meu. A minha proposta para você hoje de manhã é: entrega tudo ao Senhor. Rende tudo nos pés de Deus. Tendo discernimento desse momento que você está vivendo. Ou que você venha a viver. Talvez hoje você esteja absolutamente tranquilo, tranquila. Mas e amanhã? Tenha o discernimento do que você está vivendo hoje e de que você precisa entregar essa luta ao Senhor e confiar nele e deixar que Ele trabalhe através dessa situação, glorificando o seu nome, adorando o Senhor, confiando nele, dizendo: Senhor, me ensina com tudo isso, me aperfeiçoa com tudo isso, aumenta a minha fé. Porque a Bíblia diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. O que significa? Que se nós crermos em cada situação que a gente vive na vida, nós vamos ver a ação de Deus, o mover de Deus, o poder de Deus. Nós vamos ver na nossa vida. Nós não vamos ficar só na teoria, na letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não vamos só ficar na teoria, traduzindo, não vamos ficar só na teoria. A gente vai ver Deus agindo na prática na nossa vida, por meio da palavra. Então, se você precisa, meu irmão, minha irmã, entregar hoje alguma coisa ao Senhor, que está atrapalhando a tua caminhada, para que você vai ficar guardando isso? Me diz, para quê? Se Jesus morreu e levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas imperfeições, o Senhor quer te ajudar hoje. Deixa o Senhor te ajudar. E pede ao Senhor que te dê um bom coração para passar pelo que você precisa passar, para você viver o que você precisa viver, para que o poder de Deus, o amor de Deus, o plano de Deus se concretize na tua vida. Eu quero orar por isso. Já vou orar consagrando. Um sacramento não, é